Olá, pessoal! Prof. Mari, estamos aqui novamente juntos hoje para falarmos sobre estruturas articulares agora do membro inferior, ok? Importante sempre que vocês forem estudar, né, as estruturas articulares, fazer uma revisão das estruturas ósseas, porque muitas estruturas articulares, né, vai unir partes de ossos. Então, vão unir essas partes de ossos e vão levar o nome dessas partes de ossos. Por isso que é tão importante a gente observar, né, ter um conhecimento prévio antes da parte óssea, ok? E lembrem também que aqui são só algumas imagens que a gente utiliza, né, dos livros que são base para o nosso estudo da anatomia topográfica e anatomia sistêmica também, né? E que é o Néter e o Sobota, são os livros que estão indicados lá na nossa ementa da nossa disciplina, que nós temos tanto no laboratório para estudo quanto na biblioteca da universidade. Importante também vocês pegarem esses livros e outros até livros que vocês conseguirem para observar outras imagens, porque aqui são só algumas imagens para falarmos das estruturas que nós conseguimos observar nas nossas peças anatômicas. Então, começamos com as junções, né, do nosso membro inferior, junções fibrosas. Vou começar então com as fibrosas, com as sindesmoses, tá? O que é uma sindesmose? Sindesmose é a união por tecido conjuntivo fibroso de ossos ou partes ósseas que encontram-se a uma certa distância, ok? Como estruturas fibrosas, né, que encontramos unindo ossos ou partes de ossos à distância, encontramos a que une aqui, né, a diáfise, o corpo da tíbia e da fíbula, que é a membrana interóssea da perna, ok? Vai estar ligando aqui a margem interóssea da tíbia com a margem interóssea da fíbula, ok? Unindo a extremidade distal da tíbia e da fíbula, a gente tem dois ligamentos. O ligamento tíbio-fibular anterior, pela parte anterior, e pela parte posterior, o ligamento tíbio-fibular posterior, ok? Então, eu tenho um ligamento tíbio-fibular anterior e um ligamento tíbio-fibular posterior. Na parte distal, a gente não tem uma articulação. O que é uma articulação? É uma junção do tipo do tipo sinovial, onde eu tenho uma cápsula unindo ossos e dentro dessa cápsula eu tenho um líquido sinovial, ok? Então, aqui eu só vou ter um tecido conjuntivo fibroso unindo e mantendo a tíbia e a fíbula juntas, ok? Com, né, o ligamento tíbio-fibular anterior e o ligamento tíbio-fibular posterior, tá? Acho aqui a parte distal da tíbia e da fíbula e encontro aqui o ligamento tíbio-fibular anterior e na sua parte posterior, o ligamento tíbio-fibular posterior. Começamos então com as sinoviais. As articulações sinoviais do membro inferior, né? Lembrem que sempre quando a gente usa o termo articulação, a gente quer falar das articulações que são classificadas como sinoviais, que são as articulações que têm uma cápsula articular unindo os dois ossos, né? E essa cápsula ela vai delimitar um espaço que é chamado de cavidade articular, e essa cavidade articular está cheia de líquido sinovial. Para facilitar o deslizamento entre essas partes ósseas, porque já que eu tenho uma cápsula, ficou um espaço nessa cavidade articular para permitir o deslizamento entre um osso e outro, o deslocamento, né, em algum eixo desses ossos, ou o deslizamento entre si, sobre si, sem que se desloque, né? Isso, cada tipo de superfície articular vai permitir um tipo de movimento ou outro. Então, começamos com a articulação do quadril, entre aqui o acetábulo e a cabeça do fêmur, tá? Essa cápsula articular que une, né, o acetábulo com o fêmur, né, formando assim a articulação do quadril, ela vai ser reforçada por ligamentos. Três ligamentos. O ligamento iliofemoral, tá? O ligamento iliofemoral a gente vê mais pela sua parte anterior e ele é dividido geralmente, né, em duas partes, em direção aqui à nossa linha intertrocantérica, então ligamento iliofemoral. Na sua vista mais medial dessa cápsula, a gente vê o ligamento pubofemoral, e na sua face mais posterior, a gente encontra o ligamento, né, que é chamado de isquiofemoral. Então, achem aqui a posição dos ossos, observem que todos vêm em direção do fêmur, então o que sai do ilho para o fêmur é o ilho femoral, o que sai do pubis para o fêmur é o pubo femoral, e na parte posterior o que sai do isquio para o fêmur é o isquio femoral,
Se a gente abrir essa cápsula, a gente vai observar aqui o acetábulo. E lembram que tinha aqui o lábio do acetábulo, né? O limbo do acetábulo? Esse limbo do acetábulo, ele vai ter aqui uma projeção cartilaginosa, uma estrutura formada de fibrocartilagem acima desse limbo do acetábulo, para aumentar a superfície de contato com a cabeça do fêmur, que é chamado de lábio do acetábulo. Então, ele vai contornar o limbo do acetábulo. Vocês lembram que aqui a gente tinha uma incisura do acetábulo? Essa incisura do acetábulo vai ser fechada através do ligamento transverso do acetábulo. E naquela fossa do acetábulo, né, aqui partindo da incisura do acetábulo em direção à fossa do acetábulo, vai ter um ligamento lá para a fóvea da cabeça do fêmur, que é chamado de ligamento da cabeça do fêmur, tá? Então, contornando aqui o limbo do acetábulo, a gente tem o lábio do acetábulo. Fechando a incisura do acetábulo, a gente tem o ligamento transverso do acetábulo. E partindo dali em direção à cabeça do fêmur, eu vou ter o ligamento da cabeça do fêmur, lá para a fóvea da cabeça do fêmur. Quando chegamos na articulação do joelho, né, que vai unir os côndilos do fêmur com os côndilos da tíbia, tá? A gente consegue observar com o joelho fechado que a gente tem a patela aqui, tíbia, tuberosidade da tíbia e fíbula. Unindo a patela com a tuberosidade da tíbia, a gente vai ter o ligamento da patela. E reforçando esse ligamento da patela pela sua parte lateral e pela sua parte medial, a gente vai ter os retináculos. O retináculo aqui medial da patela e o retináculo lateral da patela. Então, acho aqui o ligamento da patela e vejo, né, observo que para a medial eu tenho um reforçamento que é chamado de retináculo medial da patela, e para a lateral vai estar o retináculo lateral da patela. E eu consigo observar entre esses retináculos e o ligamento da patela uma quantidade de tecido adiposo, que é chamado de corpo adiposo infrapatelar, porque está abaixo da patela. Então, se a gente fizer um corte aqui, né, nessa articulação, a gente consegue observar patela, ligamento da patela aqui. Esse aqui eu tenho o ápice da patela, ó, base da patela, ápice da patela. Abaixo do ápice da patela, então, né, eu vou ter aquele corpo adiposo infrapatelar. Esse corpo adiposo infrapatelar, ele vai ficar fixo lá, né, entre os côndilos do fêmur pela prega sinovial infrapatelar. Essa prega sinovial infrapatelar, então, ela vai sair aqui do corpo adiposo infrapatelar em direção à parte posterior dos côndilos, lá para a fossa intercondilar. E a função dessa área é de quando eu realizar a flexão do meu joelho, ela ser, né, projetada para entre o fêmur e aqui a patela, para diminuir também o risco de desgaste, para amortecer os impactos. E se a gente observar, eu vou ter o ligamento, né, que é o corpo adiposo infrapatelar e a prega sinovial infrapatelar. Lateralmente a essa prega sinovial infrapatelar, a gente vai ver duas bolsas, como se fossem duas asinhas de gordura. O que seriam? Acho o corpo adiposo infrapatelar, lá do ápice da patela, acho a prega sinovial infrapatelar, que fica bem no centro, né, da nossa articulação do joelho, indo em direção ao fêmur, lá para a fossa intercondilar. Essas duas bolsinhas de gordura são chamadas de pregas alares, porque alar, né, lembra asa. Então, eu tenho uma prega alar de um lado da prega sinovial infrapatelar e outra prega alar. Então, quando eu faço uma extensão agora da minha articulação do joelho, né, essas pregas alares elas vão acabar ficando, esse tecido adiposo vai ficar, né, entre o fêmur e a tíbia ali, o menisco, para poder fazer um amortecimento também, para diminuir um pouco do atrito gerado entre a fíbula, a tíbia e o fêmur e os meniscos, ok? Então, acho quando mais fácil essa parte ser observada, né? Vocês têm que cuidar quando vocês forem estudar. Em algumas peças que eu tenho o ligamento da patela que ela está inteira, assim, ó, com os retináculos ou com os ligamentos colaterais aqui, porque quando eu abro aqui a minha articulação, às vezes se eu puxar com muita força, essa prega sinovial infrapatelar ela já arrebenta, tá?
Então, sempre quando forem estudar em peças naturais que tiverem essas estruturas, façam uma flexão dessa articulação do joelho, mas mais devagar para poder observar a movimentação e a projeção tanto da prega sinovial infrapatelar quanto das pregas alares, ok? E quem mais que agora a gente observa na articulação do joelho? Então, se eu tirar ali o meu ligamento da patela, se eu tirar ali os meus retináculos, fica mais fácil de observar, ok? Então, eu consigo observar que entre o côndilo lateral do fêmur e o côndilo lateral da tíbia, eu vou ter um menisco lateral. Entre o côndilo medial do fêmur e o côndilo medial da tíbia, eu vou ter um menisco medial, ok? Unindo os dois meniscos na parte anterior, entre o menisco lateral e o menisco medial, eu vou ter o ligamento transverso do joelho, tá? Acho aqui, então, o menisco medial e o menisco lateral e encontro aqui o ligamento transverso do joelho. Posteriormente a ele, eu vou ver os ligamentos, né, que eu chamo de cruzado e menisco femoral. Então, eu sempre vou observar aqui, ó, o menisco lateral, e eu vou perceber que do menisco lateral vai continuar um ligamento em direção ao fêmur. E da área intercondilar anterior da tíbia vai continuar o ligamento, tá? Então, o ligamento que parte da área intercondilar da tíbia é o ligamento cruzado anterior. O ligamento que parte do menisco lateral é o ligamento menisco femoral anterior. Aqui atrás a gente já tem outro ligamentinho, tá? Então, agora que é o ligamento cruzado posterior. Vocês podem ver que a direção das fibras são ao contrário. Se a gente observa essa parte posterior agora da articulação do joelho, tá? Isso daqui já foi retirado uma parte mais superficial. Se a gente olha uma parte mais profunda, que eu consigo observar o menisco lateral e menisco medial. Partindo do menisco lateral em direção também ao fêmur, ó, ligamento menisco femoral posterior. E o ligamento que emerge aqui da área intercondilar posterior em direção ao fêmur, o ligamento cruzado posterior, ok? Então, como que eu acho os ligamentos meniscos femorais? Eles sempre vão partir do menisco lateral, tranquilo? E aí eu vou observar tanto numa vista fechada, né, quanto adiantes, quanto numa vista mais aberta, né, eu consigo observar lateralmente e medialmente a articulação do joelho os ligamentos colaterais. Eu vou ter um ligamento colateral fibular e um ligamento colateral tibial. O ligamento colateral tibial ele é mais largo, tá? Diferente do ligamento colateral fibular, que ele é um pouco mais cilíndrico, mais estreito. Tranquilo? Então, aqui eu tenho o ligamento colateral tibial e ligamento colateral fibular. Então, se a gente começar por camadas de superficial para profundo, né, isso daqui eu já consigo ver os ligamentos cruzados nessa imagem. Nessa imagem aqui eu não vejo os ligamentos cruzados. Por quê? Porque eu ainda tenho ligamentos associados à minha cápsula articular aqui, que são os ligamentos poplíteos. Então, né, o que cruza mais obliquamente do fêmur para a tíbia, a gente chama de ligamento poplíteo oblíquo. E às vezes ele se abre assim em leque, ó, nessa parte mais proximal. E o que parte desse ligamento poplíteo oblíquo em direção à cabeça aqui da fíbula, ao ápice da cabeça da fíbula, a gente tem o ligamento poplíteo arqueado. Então, o ligamento poplíteo arqueado vem mais para a direção da fíbula e o ligamento poplíteo oblíquo mais para a direção da tíbia. E eu consigo observar o ligamento poplíteo arqueado passando superficialmente a quem? Ao músculo poplíteo. Então, se eu não tenho músculo poplíteo ali nas peças, né, eu não consigo observar o ligamento poplíteo arqueado. E se eu estou vendo totalmente o músculo, quer dizer que eu também já retirei o meu ligamento poplíteo arqueado. Porque o ligamento poplíteo arqueado passa superficialmente ao músculo poplíteo, ok? Se eu tirar esses ligamentos poplíteo oblíquo e poplíteo arqueado e tirar a parte da cápsula, aí sim eu consigo ver os ligamentos cruzados, cruzado posterior e o menisco femoral posterior. E a gente tem mais uma articulação sinovial nessa parte associada próxima que é o joelho, que é a articulação tibiofibular.
Lembrem que na parte distal eu só vou ter ligamentos, né? São tecidos fibrosos. Na parte mais proximal aqui eu tenho uma articulação com uma cápsula articular, delimitando uma cavidade articular que está cheio de líquido sinovial. E reforçando essa cápsula articular pela parte anterior, a gente vai ter o ligamento anterior da cabeça da fíbula. Né? Então, se eu tenho aqui ó, a tuberosidade da tíbia e a fíbula aqui, o ápice da cabeça da fíbula, aqui eu tenho a articulação da cabeça da fíbula. Reforçando essa articulação pela parte anterior, ligamento anterior da cabeça da fíbula. Reforçando essa cápsula articular pela parte posterior, ligamento posterior da cabeça da fíbula, porque estão associados aqui com a cabeça da fíbula. Para diferenciar, né, do ligamento tíbio-fibular anterior e ligamento tíbio-fibular posterior, que são ligamentos de tecidos conjuntivos fibrosos, né, que eu não tenho nessa parte distal aqui uma cápsula articular delimitando uma cavidade com líquido sinovial. Isso eu só encontro na parte proximal da tíbia e da fíbula, na articulação tíbio-fibular, ok? E vamos ao nosso pé. Tá? A nossa articulação do pé é formada por várias articulações. Então, começamos com a articulação do tornozelo, a articulação talocrural. Tá? Então, a articulação do tornozelo, o nome mais correto dela é articulação talocrural. E essa articulação talocrural, ela é reforçada por ligamentos tanto na parte medial quanto na parte lateral. Tanto na parte medial associada com o maléolo medial, tanto na parte lateral associada com o maléolo lateral. Então, que são os ligamentos colaterais? Colateral lateral associado com o maléolo lateral e colateral medial associado aqui com o maléolo medial, ok? Então, quando a gente olha do maléolo medial, a gente vê que quase todos partem, né, de um mesmo ponto e se dirigem para ossos diferentes. Agora, se a gente olhar aqui no maléolo lateral, eles cada um vem de uma parte específica do maléolo. Um vem pela parte anterior, um vem mais pela parte mais distal e um mais pela parte posterior. Por isso que o colateral lateral leva primeiro o outro nome do osso que ele vai articular, para depois o nome da fíbula. Por isso que eu tenho aqui, no ligamento colateral lateral, o ligamento, aqui é o talos, vamos orientar vocês, talos, calcâneo, navicular, cuboide e os cuneiformes, cuneiforme lateral, cuneiforme intermédio, ok? Então, eu tenho um ligamento partindo do talos, pela parte anterior do talos, para a fíbula, do calcâneo para a fíbula e de uma parte posterior do talos para a fíbula. Por isso que o nome dos ligamentos são ligamento talofibular anterior, ligamento calcâneo fibular e ligamento talofibular posterior, ok? Então, aqui eu vejo o maléolo lateral, eu vejo saindo, né, mais da extremidade distal do maléolo lateral um ligamento, que é o ligamento calcâneo fibular. E partindo aqui do talos para o maléolo lateral, o ligamento talofibular posterior, ok? Agora, já o colateral medial, eles meio que se entrelaçam aqui quase, né? Então, eu vou começar agora pelo nome da tíbia. Então, eu tenho o ligamento tíbio-talar, porque esse é o talos, então vamos orientar vocês. Talos, navicular, os três cuneiformes, cuneiforme medial, intermédio e lateral. Aqui o calcâneo, e aqui em cima o talos de novo, aqui, né? Tá o sustentáculo do talos do osso calcâneo. Então, o ligamento colateral medial, ele é dividido em ligamento tíbio-talar anterior, ligamento tíbio-navicular, ligamento tíbio-calcâneo e ligamento tíbio-talar posterior, ok? Ligamento tíbio-talar anterior para a parte anterior do talos, ligamento tíbio-navicular lá para o osso navicular, ligamento tíbio-calcâneo lá para o sustentáculo do calcâneo, né? Sustentáculo do talos do osso calcâneo, e ligamento tíbio-talar posterior lá para a parte posterior do talos, ok? Então, aqui eu tenho o ligamento tíbio-talar posterior e esse é o talofibular posterior. E esse é o ligamento aqui tíbio-calcâneo,
ok? E esse é o calcâneo fibular. Então, lembrem, tíbia ela é maior, por isso que o nome dela vem primeiro. Fíbula ela é mais fininha, por isso que ela vem com o nome depois. Agora vamos para as articulações entre os ossos, né? Então, eu vou ter, ó, lembrem, calcâneo cuboide, talos navicular. E na parte mais anterior do navicular, os 3 cuneiformes. Então, eu vou ter uma articulação, né? Talo-calcânea, quando o talos se encontra, uma articulação talo-calcânea aqui, quando o talo se encontra com o calcâneo. Uma articulação calcânea cuboide, quando o calcâneo se articula com o osso cuboide. Uma articulação talo-navicular, quando o talo se articula com o navicular. Uma articulação cúneo-navicular, cúneo porque quando os cuneiformes, os 3 cuneiformes se articulam com o navicular, e uma articulação intercuneiforme entre os cuneiformes. Isso num pé, assim que a gente consegue ver a formação, porque eu tenho vários ligamentos que reforçam essa união entre, né, os nossos ossos. Então, lembre, entre o calcâneo e o talos, né, a gente tem uma articulação talo-calcâneo. Entre o calcâneo e o cuboide, articulação calcâneo-cuboide. Entre o talos e o navicular, articulação talo-navicular. Entre o navicular e os cuneiformes, articulação cúneo-navicular. Entre os cuneiformes, articulação intercuneiforme. Em um corte, ó, aqui eu tenho o talos e o calcâneo, articulação talo-calcânea. Entre o talos e o navicular, articulação talo-navicular. Entre o navicular e um cuneiforme, a articulação, né, aqui é cúneo-navicular, ok? Aqui é um metatarso e ali depois é a falange. E aí, se eu tenho uma articulação, vou voltar aqui, se eu tenho uma articulação entre, né, os cuneiformes ou entre o cuboide e o metatarso, então aqui eu vou ter as articulações entre tarso, metatarso, né? Então a articulação tarso-metatarsal, que é a articulação entre os ossos do tarso e do metatarso, entre os ossos do tarso e a base dos metatarsos. Então, essa articulação tarso-metatarsal ela é reforçada tanto por ligamentos dorsais quanto por ligamentos plantares. Então, são chamados de ligamentos tarsos metatarsais dorsais. Então, é só ver a direção da fibra, que é de um osso do tarso mais longitudinal, né? Em direção aqui aos ossos metatarsos. Acho um osso do tarso em direção ao metatarso. Acho o osso do tarso em direção ao metatarso. Tanto na parte dorsal quanto na parte plantar, ok? Depois eu vou ter uma articulação entre os ossos metatarsos, ó, uma articulação entre os metatarsos, entre a base dos ossos metatarsais, a articulação intermetatarsal. E aí eu vou ter ligamentos reforçando essa união também, unindo agora a base do metatarso até a base do outro metatarso, unindo a base desse metatarso até a base desse metatarso até esse, desse até esse. Então, são chamados ligamentos metatarsais dorsais, quando estão no dorso do pé, e metatarsais plantares, quando estão na planta do pé, ok? Depois nós vamos ter as articulações aqui, ó, metatarso-falângicas, entre a cabeça do metatarso e a base da falange proximal, entre a cabeça de um metatarso e a base da sua falange proximal. Essa articulação metatarso-falângica, ela também vai ser unida com a articulação metatarso-falângica do outro dedo pelo ligamento metatarsal transverso profundo, ok? E esses ligamentos metatarsais transversos profundos, eles acabam unindo aqui, né, uma articulação metatarso-falângica com a outra, porque eu não tenho uma articulação propriamente dita entre as cabeças do metatarso. Eu só vou ter o ligamento metatarsal transverso profundo, mantendo essas articulações próximas, unidas, ok? E depois, então, se eu tinha articulação metatarso-falângica, eu vou ter as minhas articulações interfalângicas. Então, entre a falange proximal e a média e entre a média e a distal.
Essas articulações interfalângicas, elas vão ter alguns ligamentos pela sua lateral, tanto o lateral medial quanto o lateral, né? Unindo-as e reforçando, que são os ligamentos colaterais. Nem sempre elas são fáceis de ver, até porque essas articulações são bem pequenininhas, tá? Mas a gente sabe que ali, tanto na parte medial aqui da articulação interfalângica quanto na parte lateral, eu vou ter esse ligamento colateral, tá? E na parte plantar, eu vou ter um ligamento que é chamado de ligamento plantar, da articulação interfalângica. As articulações metatarsos falângicas também têm essas estruturas mais lisinhas aqui, que são chamados ligamentos plantares, mas aqui seriam ligamentos plantares da articulação metatarso-falângica. Aqui vão ser os ligamentos plantares da articulação interfalângicas do pé, ok? Então, no pé é quase só vocês ligarem o nome de um osso com o nome do outro osso e ver a direção das fibras do tecido conjuntivo, né? Dos ligamentos, para verem se elas são entre ossos do tarso e do metatarso, ou se são entre os metatarsos, e lembrar que eu tenho tanto na parte dorsal quanto na parte plantar. Ok? Espero que ajude o vídeo para a hora de estudar as articulações de membro inferior. E assim ficamos por aqui. Até a próxima. Bom estudo!